Eu não sei o que já te disseram sobre vendas, mas uma coisa eu posso te garantir: vendas não é sobre o que você fala, mas sim como você fala, para quem você fala e quando você fala. Quando a gente fala de estrutura comercial, muita gente procura uma fórmula mágica de vender, de através de uma técnica única, ele mudar o jogo da empresa dele através das vendas a partir dessa técnica. Mas o que eu posso te dizer é que não existe uma técnica única, porque cada pessoa, cada comprador está em um momento da vida, está em uma situação e depende de uma demanda. E esse assunto, ele é um dos assuntos que eu mais estudo. Não porque eu quero dizer que eu sou um grande entendedor de vendas, mas sim porque eu sou um grande entusiasta. E esse vídeo aqui, eu decidi fazer ele a partir de uma compra que eu fiz neste final de semana, quando eu estava no Panamá atendendo um cliente. E lá eu identifiquei claramente em uma certa situação, um cenário onde o vendedor estava se dedicando muito, falando muito comigo, mas ele falava algo que não me interessava nem um pouco. Então, eu quero trazer um pouco disso aqui. Eu quero falar para vocês sobre o empilhamento de técnicas de vendas, que é o segredo para você conseguir vender mais. Porque se você não conectar necessariamente a sua estrutura de argumentação, a sua estrutura de fala com a demanda do cliente, você não vai conseguir vender, por mais que você tenha as melhores técnicas de vendas do mundo. E é claro, eu também quero falar um pouco sobre o quê? Mecanismos de venda, como chegar até o cliente. Esses assuntos, eles mudaram a vida da Pro Resultado, mudaram a minha trajetória e mudam a cada dia, porque a cada dia eu busco mais empilhamento de técnicas de vendas. Eu quero trazer isso para vocês de forma muito estruturada e de forma muito clara. Como que o empilhamento de vendas pode mudar o jogo da sua empresa. Eu também vou falar sobre aquele estilo de venda pontual, assertivo, de key account, de sniper, aquele que você vai diretamente no seu cliente falar aquilo que ele quer ouvir. Então, sem mais delongas, se você quer aprender sobre vendas, se você quer ver toda a estrutura de vendas dividida em 3 grandes metodologias que podem mudar o jogo da sua empresa, continua nesse vídeo, porque eu te garanto que isso vai fazer muita diferença no dia a dia da sua empresa, no dia a dia das suas vendas. Isso mudou a minha empresa, mudou a empresa de alguns clientes meus e eu quero que mude a sua também. Primeira coisa, antes da gente começar a falar sobre as técnicas de persuasão e mecanismos de vendas, você precisa entender a curva de consciência. Imagina 2 grandes eixos de consciência de uma pessoa e de resultado, de como atingir essa pessoa através do nível de consciência dela. Aqui, a gente vai falar que a gente vai contar histórias. A gente vai narrar cenário. E aqui, a gente vai ser direto ao ponto. A gente vai falar de questões técnicas. E aí, a gente vai falar sobre consciência da pessoa. Quanto mais consciência a pessoa tem, mais direto ao ponto você deve ser, menos história você deve contar. Quanto menos essa pessoa tiver consciência, mais você deve contar história, menos você deve ser direto ao ponto. Isso aqui explica, vou colocar aqui de amarelo, de forma estruturada, a curva de consciência de uma pessoa. Você não deve considerar que isso é uma curva, é uma linha reta. Quanto mais a pessoa evoluir na consciência dela, quanto mais ela ir ganhando consciência, mais você deve sair da história e ir para dentro do assunto, de ser mais direto ao ponto. Mas isso não é uma linha reta, porque você tem que continuar tendo mais história de acordo com aquilo que aquilo vai evoluindo na consciência da pessoa. Não é cortar a história de uma vez e ir para o direto ao ponto. É você ir construindo nela esse cenário. Para a gente conseguir explicar isso aqui, eu vou dividir essa consciência em etapas. Imagine que isso aqui é a consciência da pessoa, essa parte de amarelo. Pensa no cenário que essa consciência ela está sendo construída. Então aqui a pessoa tem 0 consciência, aqui vamos colocar que ela tem 5 de consciência. Cada um desses cenários a gente vai tratar de uma forma. Quanto mais inconsciente a pessoa tiver, mais você deve contar histórias, narrar fatos. Então aqui você vai falar de histórias, você vai narrar fatos, você vai construir nela percepção de um problema. Porque essa pessoa ainda, dependendo do cenário, ela não sabe que ela tem um problema. Vamos falar de Office 365. Talvez a pessoa não sabe tudo que o Office pode fazer, então ela não sabe que ela está deixando de utilizar uma ótima ferramenta. O cliente não sabe que a contabilidade dele está entregando informações equivocadas ao fisco. Ele não sabe que ele está correndo risco. Então aqui você vai contar histórias. A história daquele cliente que não sabia que o Office podia fazer muita coisa. A história daquele cliente, por exemplo, que não sabia que estava correndo um risco fiscal. Daquele cliente que estava pagando mais imposto. Então você vai contando histórias, porque isso vai fazer com que a pessoa crie mais consciência. Depois disso, o cliente vai começar a perceber que ele tem uma dor, mas ele não vai ver solução. Então você vai continuar
contando para ele mais cenários, mas cada vez mais apontando aquela dor, o tamanho da multa, o tamanho do custo, tudo aquilo que ele poderia fazer com o sistema. Então você vai dando para ele mais alimento para ele perceber aquela dor que ele tem, mas ele ainda não vê saída. Depois disso, o cliente já entendeu que ele tem a dor e ele vai começar o quê? Buscar uma saída. Aqui é muito mais importante você falar de prova social do que necessariamente você falar de histórias. Então você vai mostrar que você é capaz de resolver aquele problema deles, você vai mostrar provas sociais de como as pessoas saíram daquela mesma situação que esse profissional estava. Então você está começando a deixar de contar a história e está indo mais para soluções. Depois disso, o cliente vai começar a comparar as opções deles. Então essa é a pessoa que já sabe que ele precisa de uma solução, ele já sabe que ele tem uma dor, ele já está começando a entender que ele precisa necessariamente tomar a decisão de contratar. A dúvida dele agora não é mais se contratar ou não contratar. A dúvida dele aqui está muito mais relacionada em qual contratar. E aí, quando você mostra toda a sua capacidade técnica, aqui você aumenta muito mais a conversa técnica, a conversa pontual. Quanto mais você aumenta essa capacidade técnica, você vai chegando no ponto de tomada de decisão. Aí aqui é colocar o botão na frente do cliente para ele comprar. Então, se você entendeu essa curva de consciência, essa questão da história que é contada na curva de consciência, a gente pode entrar agora na segunda fase. Entendi a curva de consciência, entendi toda a parte de história, de ser direto ao ponto. Agora a gente vai falar de metodologias técnicas de persuasão versus mecanismos de venda, que são as duas chaves para você virar na cabeça do cliente e ele tomar a decisão de compra. Olha, uma coisa é fato, nem todo mundo toma decisão pela mesma argumentação e pelo mesmo motivo. Por exemplo, eu falei aqui no começo que eu fui comprar, eu estava comprando um drone para mim e um equipamento de filmagem. Um equipamento de filmagem da DJI, que ele é muito usado pelas pessoas que são youtubers e ele facilitaria muito a minha vida. Então, quando o vendedor estava falando para mim que é um equipamento pequeno, que é um equipamento que a maioria dos youtubers usam, falando que tinha uma qualidade muito nítida, falando que filmava em 4K e questões do tipo, eu estava querendo falar muito mais sobre a estabilidade do equipamento, o quanto que a câmera conseguia se manter estável. Eu queria entender qual que era a resolução que ele filmava em 4K em relação ao número de FPS. Então ele filma 4K com 30, 60 ou 120 FPS. Eu queria saber um pouco sobre a estrutura do microfone, se aquele microfone tinha um cardioide, se ele abria e fechava de acordo com o tanto que minha voz estava longe dele, para ver se eu conseguia pegar uma sala inteira. Eu queria saber se aquele microfone que vinha no kit, ele era conectado diretamente àquele equipamento, ou se aquele microfone eu poderia se substituir por outro, ou comprar mais um microfone e gravar com dois. Se aquele equipamento tinha essa capacidade de gravar com dois microfones ao mesmo tempo. Eu queria saber se ele gravava os áudios em faixas diferentes. Eu queria saber qual era a distância que o reconhecimento facial usava. Cada vez mais eu queria falar de coisas técnicas e o vendedor estava querendo me falar sobre história. Eu estava com a curva de consciência muito maior. Eu já estava decidido a comprar aquele ali. Eu já sabia quem usava, já tinha dor, já tinha necessidade, já sabia que aquilo ali poderia solucionar. Eu precisava só dos detalhes técnicos para virar a chave. E isso é muito diferente de, por exemplo, pessoas que eu conheço, até mesmo amigos meus, ou que eu vejo eles tomando a decisão por questões, por exemplo, como mecanismo único, como embalagem, categoria, qualidade visual do produto. Então, assim, você pega um exemplo da vodka Goose, acho que é Goose mesmo, não me recordo o nome dela, tem uma vodka muito famosa, que ela foi criada para ser uma vodka famosa. Ela tinha uma embalagem bonita, ela estava nos melhores pontos de vendas, ela não tinha a melhor qualidade, ela foi colocada com um preço muito mais alto, com uma garrafa muito bonita, para aquele apelo emocional e não apelo técnico. Ninguém estava querendo saber quantas vezes aquela vodka era filtrada. Aquela vodka era feita na França, enquanto o maior produtor de vodka do mundo e mais reconhecido são os russos. Eles focaram muito mais numa questão de apelo visual do que necessariamente apelo técnico. Então são vendas completamente diferentes. E você precisa entender cada uma delas. Eu já vou alertando, não tem uma melhor. Lá no final desse vídeo você vai entender sobre o que? Empilhamento. Então, bora lá. Vamos falar aqui, você tem uma técnica, uma venda que é aquela venda a partir do modelo técnico, que é o que eu estou fazendo. Eu tenho uma garrafa que mede a quantidade de água que eu tomo por dia. O que era importante para mim? Saber a precisão dela, saber se ela tinha conexão com o Bluetooth do meu celular,
saber se ela pesava cada vez que eu tomava um gole ou se ela esperava esvaziar, se eu podia subir, encher ela durante o dia, que ela ia compensando isso. Por exemplo, quando eu comprei esse microfone aqui, deixa eu fazer aqui, esse microfone, eu queria entender, na época eu não ligava para a cor dele, tem gente que comprou porque ele é vermelho e é bonito e acende. Eu estava preocupado se ele tinha uma estrutura que eu poderia aumentar ou abaixar o volume dele de captura, se ele tinha um isolamento de ruído, se ele tinha microfone em volta dele inteiro e se eu podia ativar ou desativar, se eu quisesse fazer uma reunião com mais pessoas, colocar ele no centro da sala. Então, eu queria ter uma estrutura técnica, eu queria saber se o cardioide dele fechava mais ou menos. Sei lá, vamos colocar as lentes, por exemplo, a lente que eu estou usando aqui agora. É porque eu tinha que saber a abertura da lente, eu queria saber qual que era a capacidade dela de zoom, se ela tinha ou se ela não tinha zoom. Eu queria saber se ela tinha estabilidade. Então, assim, são vários detalhes técnicos que me convencem a comprar as coisas. Essa é a minha forma de comprar. Eu normalmente compro por isso. Mas, por exemplo, isso aqui, eu não comprei pela qualidade técnica. Eu não sei quantos decibéis isso aqui alcança. Hoje que eu descobri que o grave disso aqui é muito bom mesmo. Então, deve ser por isso que as pessoas compram. Mas eu não entendo nada de som. Eu comprei isso aqui por uma outra técnica, pela história que isso aqui tem, pelas pessoas, pela validação social. Não quer dizer que eu sempre vou comprar pela base técnica. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem gente que vai comprar pelo apelo técnico. Tem gente que vai comprar pelo apelo visual. Tem gente que comprou isso aqui, ou talvez muita gente comprou no começo, porque é bonitinho. Tem gente que comprou esse microfone que eu estava mostrando aqui para vocês, porque ele é vermelho, porque ele acende. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que comprou ele roxo, porque combina com a cor do canal dele no YouTube, coisa do tipo. A compra, ela tem apelos específicos, apelo técnico, apelo visual. A própria Gruse, né, a vodka, ela fez um pouco disso. A própria Apple tem um apelo visual muito grande, por mais que ela também tenha um apelo técnico. Existem outras formas de venda, que é, por exemplo, sobre mecanismo único, uma coisa que só você faz. E isso é uma técnica de venda que ela é extremamente importante. Se você quiser vender, quiser criar sua carreira de vendas, de produtos, crie um mecanismo único e, principalmente, um mecanismo que te dê vantagem competitiva. Eu acho que eu levei esse livro lá para a Pró-Resultado, o livro de Michael Porter, que fala sobre as vantagens competitivas que as empresas podem ter. Então, tem aquela questão das 5 forças de Porter, tudo aquilo ali. Quando eu falo dessa questão de vantagem, de mecanismo único, é uma coisa que só você tem. Então, por exemplo, essa garrafa da Spark, só ela que eu conheço que mede a quantidade de água de acordo com cada gole que eu bebo. Ela não é barata, mas ela tem um mecanismo único. Eu nunca encontrei uma outra garrafa que fazia isso com a precisão e a qualidade que ela faz. Ela está acabando de... Eu não sei se deu tempo para vocês verem, que ela estava piscando. Ela está comunicando com o meu celular e falando que eu tomei mais um gole de água. Eu tenho dificuldade muito grande de beber água. E isso, para mim, faz muita diferença. Por exemplo, eu fiquei com ela guardada na mochila. Um dia eu não me lembro de ter bebido água. Então, mecanismo único é extremamente importante. Por um tempo, a Apple tinha alguns mecanismos únicos. As câmeras, por exemplo, da Apple, elas tinham alguns mecanismos únicos de zoom, de estrutura óptica. A Logitech tinha um mouse, que foi o Anywhere, que é um dos primeiros que eu comprei, que era um dos primeiros mouses a funcionar numa mesa de vidro. Também era um mecanismo único. A Apple, o trackpad, é um mecanismo basicamente único que ela tem e ninguém copia. Não tem outra marca que tem um trackpad fora do notebook e que tanta gente compra, até mesmo para um equipamento desktop. Então ela tem alguns mecanismos únicos. E o que eu falo de você construir um mecanismo único, que eu acho muito relevante, é você ter um mecanismo que só você tem e que as pessoas não vão conseguir copiar facilmente. Eu sugiro, basicamente, para quem está começando, fazer o quê? Vai lá com um mecanismo único, dedica 100 horas da sua vida para fazer algo que ninguém tem. Por exemplo, você pode dedicar 100 horas para fazer um curso, você pode dedicar 100 horas para gravar vídeos para o YouTube. Eu dediquei muito mais de 100 horas, e esse é um mecanismo único. Quantas pessoas têm a quantidade de vídeos que eu tenho no YouTube, que libera tanto conteúdo, não vídeos gerais, mas que falam de Office 365, de gestão empresarial? Esse é um mecanismo único. Eu tenho um curso completo no YouTube sobre Office 365. Isso me atrai cliente. Tem pessoas que vão comprar pelo mecanismo único. Em consultoria, infelizmente, às vezes o mecanismo único é o dono da empresa. Ou com alguns consultores. E isso é uma coisa que eu tento estruturar dentro da Pró-Resultado. Eu não quero ter um mecanismo único que seja o Carlos ou alguém. Eu quero que a empresa seja o mecanismo único. A nossa metodologia. Uma vantagem competitiva muito relevante e pessoas compram por isso. Então, se você procurar, você vai ver que várias outras empresas têm esse tipo de vantagem competitiva. A própria DJI, com a estrutura dela de drones, só os drones delas têm algumas capacidades específicas.
Se você pegar, por exemplo, a Samsung, a Apple com o ecossistema dela, a Samsung com o ecossistema dela, são mecanismos únicos que fazem total diferença. História do produto. Aí a gente pode voltar nesse cara, a JBL tem uma história muito ligada a esportistas, jogadores de futebol, essas coisas do tipo. Eu vou tentar pegar sempre exemplos aqui, tá? A própria Apple, ela tem história em cima dos produtos dela. Eu não vou levantar meu tablet aqui porque eu tô desenhando ele, tá, gente? Esse cara aqui, ó. Eu sou apaixonado por relógios. Não compro relógios extremamente caros por causa de marca e coisas do tipo. Mas, por exemplo, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui. Esse cara aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem direito. Mas isso é um Seiko 5, tá? Inclusive, eu até tenho que mandar colocar uma outra pecinha aqui nele. Isso é um Seiko 5. Esse é um relógio que tem uma puta história, porque é um relógio extremamente robusto. E a Seiko foi uma das primeiras empresas a fazer um relógio de cronômetro através de um relógio que era automático. Um modelo de relógio que não tem bateria, que tem aquele balanço traseiro. Eu gosto muito de relógios, então tem alguns aqui que tem uma história muito legal para mim. A Seiko tem uma história muito legal. A Patek Philippe, aí você tá falando assim, um Seiko custa, sei lá, 5, 6 mil reais, dependendo do modelo do Seiko 5. Um Patek Philippe vai custar, tipo, sei lá, 2 milhões de reais. Então, assim, são histórias completamente diferentes. Mas relógios têm muita história, sabe? E, assim, essa história, ela é comprada porque você quer ter ela no pulso. Se você quisesse só ter um relógio, se você não quisesse passar nenhuma mensagem, você usaria um Apple Watch, no máximo. Porque seu celular já tem horas, o Apple Watch tem muito mais coisas, ou um Samsung Watch, sei lá. Liguei aqui sem querer. O Samsung Watch tem muito mais coisas também. Então, assim, se você quisesse só uma questão funcional, você usaria um relógio comum. Quando você usa um relógio, seja de uma marca, seja um Tissot, seja qualquer uma das marcas que eu tenho ali, um Victorinox, algo do tipo, você está passando uma mensagem. E eu que sou um cara nerd e compro por técnica, não só por história, o meu Seiko 5, ele está aqui porque ele é um relógio automático de extrema qualidade. O Victorinox tem uma questão técnica e muito clara da qualidade que eles investem desde a época dos canivetes. O Tissot tem um mecanismo da ETA que ele é muito confiável. Então, para cada um eu fui comprando, mesmo que tenha uma história, mesmo que tenha algo que eu queira repassar, quando eu estou com aquele relógio no pulso, também tem a minha conexão técnica. E aí eu vou começar a puxar para vocês o quê? A questão que eu falei, do empilhamento de técnicas de vendas, técnicas de persuasão. Então, a gente falou de mecanismo único, já falamos de história, já falamos de apelo visual e já falamos de técnico. Ainda tem o quê? Prova social. Aí a prova social, agora acho que é o melhor momento para esse cara aqui, que eu já peguei umas 3 vezes. Por que eu comprei isso aqui? Porque tem muita prova social. Muita gente que eu conheço tinha. Jogador de futebol que tem capacidade financeira de comprar produtos de alta qualidade também usava. Era um produto que não era barato, mas era um produto que eu via muita gente usando. E eu tinha uma certa confiança nele, pelo simples fato de ter uma certa prova social. Totalmente ao contrário disso aqui, porque eu não conheço mais ninguém que tenha. Não, mentira, eu conheço sim. Alguém que comprou porque eu indiquei. No caso é o Leandro. Outra possibilidade é autoridade. A autoridade que você repassa, por exemplo, quando eu gravo vídeos para o YouTube, eu estou criando autoridade. A escassez, quando você fala, por exemplo, no lançamento, que aquele produto vai acabar. Ou a Patek Philippe, que faz você esperar anos para poder comprar aquele produto. Então, técnica de persuasão sobre venda, são essas técnicas que você pode usar com o cliente na hora de vender para ele. Então, se você conseguir conectar, o Carlos é um cara técnico, eu vou usar argumentação técnica. O Carlos acredita em história do produto, eu vou usar argumentação técnica, mais história. O Carlos gosta de mecanismo único. Então se eu falar de história, mecanismo único e explicar para ele de forma técnica, eu tenho muita chance de conectar com ele. E isso é empilhamento. Essa é a parte importante que vocês precisam entender. O empilhamento é extremamente importante. Eu falo isso, eu uso até a questão de falar de pétalas. Quando a gente vai falar de um conhecimento, você vai sedimentando o conhecimento na sua cabeça através de várias pétalas. Então, por exemplo, por que o Carlos conhece tanto da parte, por exemplo, de Office 365? Porque eu tenho uma pétala aqui embaixo que é a minha história técnica. Eu sou formado em mecatrônica, eu sou formado em informática, eu trabalhei anos dentro de desenvolvimento, eu sempre gostei de informática. Depois, eu trabalhei em consultoria, eu entendi muito de processo. Eu acompanhei muita implantação de software dentro e fora das fábricas de software, então eu sei os dois lados. Eu estudei muito tempo Office 365, eu fiz vários vídeos de Office 365, então, foi criando, eu estudei cada um dos produtos de Office 365, eu ainda estudo, então vai criando uma sequência de empilhamento de conhecimento, de pétalas uma em cima da outra, que até mesmo para você romper todas essas barreiras aqui e chegar a um ponto, deixa eu até fazer aqui, romper todas essas barreiras aqui
e chegar a um ponto que eu vou entrar numa encruzilhada, num caminho sem saída, que vai colocar em xeque a minha capacidade técnica, vai demorar muito. E automaticamente a mesma coisa você pode pensar na hora de vender, porque vender também é confiança. Confiança no produto, que aquele produto vai atender a sua necessidade. Então se você vai lá e faz uma primeiro argumentação técnica, porque o produto fala bem da parte técnica dele. Você explica tudo e o cliente se sente confiante que o produto vai atender a necessidade dele. Você já deu um avanço. Depois, você vai lá e conta a história do produto. Vamos supor que é alguém que se apega à história. Vamos falar que a gente está falando de um relógio. Eu estou falando aqui que o relógio... Claro que o relógio não começaria pela questão técnica, mas tudo bem. Vamos falar de consultoria. Eu falei de toda a capacidade técnica da consultoria. Depois eu conto a minha história como consultor e a história da Pro Resultado como empresa. Depois eu venho aqui e trago provas sociais, que é o quê? Depoimento de cliente. Falando sobre como que eu comprei aquilo ali de forma... Como que eu vendi aquilo ali e entreguei para o cliente de forma que ele se sentiu muito satisfeito. Depois, eu venho aqui e faço um apelo aqui, ó, visual. Eu mostro BIs e o cliente pensa que ele quer ter aqueles BIs na empresa dele. Automaticamente, eu empilhei várias argumentações. Para esse cliente quebrar todas as argumentações e decidir que ele não quer esse produto, é muito mais difícil agora. Então, o empilhamento, ele vai trazer essa capacidade. E aí, se você entender o empilhamento de argumentação, o que você precisa entender agora? Quais são os mecanismos que você pode conversar com o cliente para você levar o produto até ele. Quando eu falo de mecanismo de venda, não adianta eu falar com o cliente a argumentação certa, levar esse apelo visual, levar essas provas, levar todas essas técnicas e tentar vender, por exemplo, para o Carlos através do e-mail. E não adianta tentar me vender por e-mail, porque eu recebo muito e-mail, eu tenho uma IA que lê meus e-mails, tem várias mensagens, eu tenho que priorizar as mensagens dos clientes e dos consultores. Vou avaliar uma relação de e-mails sequenciais que vão me convencer a comprar alguma coisa. Da mesma forma que redes sociais também não me convencem a comprar, porque eu fico muito pouco em redes sociais. Eu posto muito, nem é muito, porque eu poderia postar muito mais, mas eu posto e saio normalmente, porque eu sei as minhas fraquezas, eu sei que se eu cair no rios ali, eu posso ficar mais do que alguns minutos, talvez chegue até uma hora ali, brincando de passar um rios para cima. Então, eu sei dessas fraquezas, eu não fico ali dentro. Agora, através do YouTube, tem grandes chances de você me vender. Por quê? Porque lá que eu vou pesquisar qual é a qualidade, qual é a entrega, e principalmente a parte técnica. Então, canais de vendas é muito importante. E tão importante quanto a parte de persuasão. Então, você tem um canal de vendas, por exemplo, como e-mail. É um canal de vendas. Você tem um telefone, chamada fria. Você tem redes sociais. E aqui é muito importante você entender que, por exemplo, tem gente na rede social que você vai vender pelo Quai. Carlos, mas ninguém usa o Quai. Muita gente usa o Quai. E tem um perfil muito claro de pessoas que estão lá dentro do Quai. Tem muita gente ganhando muito dinheiro lá. Você pode vender pelo Instagram, você pode vender pelo LinkedIn e por diversas outras. Você pode vender pelo próprio Facebook e dependendo até pelo próprio YouTube. Então tem diversas formas que você pode vender. Você pode vender por buscadores, onde você está vendendo pelo Google, pelo Bling, que também tem muita gente comprando por ali. Você pode estar vendendo, e aí vá pelo próprio YouTube. Não é diretamente um buscador, mas é uma ferramenta que tem uma visão muito parecida. Então, quanto mais você entende claramente quais são os caminhos de venda, mais você vai ter. Quanto mais você entende os caminhos de venda, por exemplo, site pode ser um caminho de venda, eventos presenciais pode ser outro caminho de venda. Então, quanto mais você entende isso aqui, mais capacidade você tem de vender para o seu cliente. Mas aí, Carlos, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele bom e velho omnichannel. O cliente vai me ver nas redes sociais, o cliente vai receber uma ligação minha quando eu entender que ele está qualificado, ou então ele vai me conhecer pelas redes sociais, eu vou alimentar ele através de um blog e de conteúdo, né? Conteúdo inbound content. Acho que é inbound content mesmo, né? Conteúdo interno. Quanto mais eu falar com ele, por exemplo, o Érico Rocha, ele aparece para mim nas redes sociais, quase me liga, ele vai lá e aparece no meu Google, ele aparece nos sites que eu assisto, ele aparece no meu YouTube, ele aparece para tudo quanto é lugar. Então ele faz um empilhamento disso. E aí vem a questão, qual é melhor? Trabalhar com empilhamento ou trabalhar de forma assertiva, direto no alvo? Existe uma forma direta no alvo? Sim, existe. Se você conseguir identificar a dor do cliente de forma clara, lembra lá da curva de consciência, identificar o momento de consciência desse cliente, se ele está muito consciente, se ele está pouco consciente. Se você identificar no perfil dele, de forma até geral, qual é
a técnica de persuasão que você pode usar e você conseguir identificar o canal que esse cliente mais usa, você pode ser extremamente assertivo. Então, quanto mais você tem consciência do seu cliente, mais assertivo você pode ser no alvo dele, que você vai, dependendo do cenário, atingir exatamente. E vai ser uma venda muito clara. Mas você precisa ter muita consciência do seu cliente, muita consciência do problema, da dor dele. Se você não tem toda essa consciência, dá o máximo possível de possibilidade disso dar certo, porque seu cliente vai ver muita argumentação, vai te ver em muitos lugares e alguma delas vai funcionar. Agora, qual das duas que é a melhor técnica? Não tem uma resposta para isso. Não existe uma técnica melhor. Quando você é um especialista, o mecanismo único vai convencer. Quando você não é tão especialista, a distribuição estratégica vai trazer mais conversão. Você precisa identificar qual o caminho para você. Pode funcionar. Eu, Carlos, gosto muito da ideia de que o mecanismo, a persuasão, a técnica única convence, mas o empilhamento converte. Quanto mais oportunidades você tem, quanto mais você jogar no mercado, mais você vai pescar de tarrafa, você vai jogar uma rede e pegar vários peixes, e menos você vai ter que ficar ali com o anzol específico para um peixe, com a isca de um peixe, esperando que esse peixe passe pelo caminho que você está. Então, é o mesmo cenário. Se você for muito especialista, você tem que ser claro o suficiente para estar no mecanismo de venda, ou seja, na rota do cliente, com a isca certa, com o produto certo, e esperando que o seu cliente também esteja no momento de compra certo para você. Então, se você gostou desse material, se você entendeu a consciência, o nível de qualidade que a gente tem aqui dentro, então já deixa o nosso like, já se inscreve aqui no canal, já comenta aqui embaixo falando as suas dúvidas, o que você gostou, o que você não gostou, dê exemplos também, traga um exemplo de vendedor que não consegue converter pela ausência de conexão, traz isso, vamos discutir um pouco aqui embaixo. E também, não se esquece de ir nas redes sociais acompanhar a gente. Carlos Pires Consultor, para o estado de resultado em foco. Compartilha com aquele sócio, com aquele gestor, com aquele empresário que você sabe que precisa entender isso aqui um pouco mais. E se você ainda não é empresário e vai começar, estuda muito isso aqui, porque pode fazer toda a diferença na sua vida, assim como fez na minha. Muito obrigado e até a próxima semana.